Oi, gente, boa tarde. Hoje eu preparei um texto para vocês para a gente poder falar sobre empatia. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu fiz uma enquete aqui com vocês, perguntando sobre o que vocês gostariam de falar, que era sobre empatia, reciprocidade ou sororidade. E realmente a votação maior foi sobre empatia. Então, primeiro de tudo, a gente precisa aprender o que é empatia. E empatia é sentir junto, é compreender, tentar entender o que o outro está sentindo. E o mais interessante que é a empatia, quando você começa a estudar, a ouvir falar sobre a empatia, você entende que é uma das habilidades, né? Habilidade da inteligência emocional. E quem desenvolve, no caso, essa habilidade emocional é um dos maiores líderes. Então, pessoas que são líderes, grandes líderes, eles tendem a ser mais empático e ajudar mais automaticamente as pessoas. E é uma das pontes, né, entre altruísmo e o egoísmo. Então, para quem fica no meio, a empatia, ela faz essa separação para ajudar as pessoas altruísta e egoísta. Empatia é a capacidade natural, as pessoas nascem empáticos, né? Mas essa habilidade, ela pode ser desenvolvida. E ainda mais nessa era, né, do individualismo que nós estamos, temos como sim desenvolver melhor essa habilidade. Inclusive, é um aprendizado para mim, né? Como eu havia falado de início, essa página pessoal minha são coisas que eu trago que tem servido de aprendizado para mim. Como eu estou estudando bastante sobre o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, então a empatia veio como um grande aprendizado para mim, para eu poder colocar em prática. E esse treino, a partir do momento que a gente começa a realmente aprender o que é empatia, a gente já começa a fazer e você começa a entender melhor o que os outros sentem. Então, primeiro, como ser mais empático? Eu vou falar aqui de 7 opções para a gente poder aprender a ser mais empático. Eu acho que o primeiro fator mais importante e relevante é se conhecer. A autoempatia é saber quais os seus pontos fortes e quais os seus pontos fracos. Você se conhecendo melhor, automaticamente você consegue sentir e entender melhor os outros. Então, aprender realmente quais são os seus limites, até onde você pode ir, até onde você pode ajudar e ser empático com as pessoas. A segunda opção é você ser genuíno, ser verdadeiro, escutar as pessoas com o coração, escutar de verdade, olhar com um olhar de amor. A terceira opção é você estar aberto a novas histórias, a novas informações. Porque quando a gente acredita só na nossa verdade, só eu tenho razão, o verde é verde, pronto e acabou, eu não consigo entender o porquê a outra pessoa está vivendo isso, está sentindo aquela emoção. Então você tem que estar aberto para as novas histórias, usando uma linguagem mais empática, perguntando: eu quero entender como você se sente, por que você se sente dessa forma. A quarta, né, opção que eu coloquei, não julgue. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua verdade, né? Cada um veio com uma criação. Isso a gente se vê, se dá nos relacionamentos, porque uma pessoa foi criada de um jeito, outra pessoa é criada de outra forma. Então, não julgue, porque cada um tem a sua verdade, a sua realidade. Então, tentar entender melhor a realidade da outra pessoa. E pratique ter curiosidade sobre a outra pessoa, não a ponto de invadir o espaço, claro, mas ter curiosidade, igual as perguntas que eu falei. Por que você se sente assim? O que te trouxe até aqui a se sentir dessa forma, né? Com legitimidade, com verdade. E duvide, se questione de você mesmo em relação aos outros. Será que é isso mesmo que eu tô pensando?
Por exemplo, às vezes é normal, é comum a gente pensar mal sobre algo ou outra pessoa. Mas ser empático, se colocar no lugar da outra pessoa e é realmente se questionar. Será que a pessoa está realmente pensando isso? Será que realmente a pessoa está se sentindo dessa forma? Não acreditar a primeira coisa que eu coloco na minha cabeça. Eu acho que essa pessoa é ruim. Mas por que ela é ruim? Será que é isso mesmo? Qual é o contexto dela? O que trouxe ela até essa história, até essa situação? Então, não acreditar tudo que você pensa em relação aos outros. O sétimo, procure coisas em comum. Quando você está tentando ser empático com alguém e trazer a pessoa mais próximo de você, você tem que procurar coisas em comum. Eu tive um curso de rapport que a gente aprende a fazer os mesmos gestos que as pessoas, que isso traz as pessoas mais próximas da gente. E no rapport, você usa coisas em comum, isso também é utilizado muito em vendas, ajuda muito. Então, por exemplo, o que você tem em comum? Eu torço para o mesmo time. Eu gosto do mesmo chocolate. Você gosta desse chocolate? Então, quando você traz coisas em comum, você consegue ter mais empatia, entrar mais junto com a pessoa. E eu acredito que eu ouvi sempre com atenção, que foi o primeiro fator que eu coloquei, é sentir mesmo o que tá em volta, a nossa volta. Por exemplo, eu tô tentando ser mais empático com as pessoas, então eu preciso sentir mais o contexto em que a pessoa tá vivendo, a realidade que ela tá vivendo, para não julgar e realmente fazer companhia para quem precisa. Ainda mais nessa era que a gente está vivendo, nessa situação, eu acredito que é muito importante a gente ser empático com quem precisa e oferecer a nossa companhia. Claro que a gente conhecendo os nossos limites, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, é mais fácil saber lidar com as pessoas, porque para algumas pessoas eu vou ter mais facilidade em usar a minha empatia, com as outras eu vou ter que me esforçar mais. Então, para isso, eu vou ter que me conhecer melhor para usar melhor a minha empatia. E no final de tudo isso, o que realmente importa e que é essencial é o respeito. Então, respeite cada um, respeite o espaço de cada um, respeite a opinião de cada um. E ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que você, pensar igual você, cada um tem o seu lugar, cada um tem sua posição, então respeite o lugar que a pessoa está, que isso vai ser muito importante. Então, gente, quando eu estudei sobre esse tema empatia, quando eu falo, primeiro é um aprendizado para mim, é uma coisa que me enche primeiro, para depois eu poder passar para vocês. Então, para eu montar esse texto, eu ouvi vários áudios, vários vídeos, para eu aprender mais. E isso me torna uma pessoa melhor, me ajudando melhor na minha inteligência emocional e no meu desenvolvimento pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Curtem e compartilhem com seus amigos que acham que pode ajudar também. Espero que continue ajudando. Beijos e até mais!